Boa. Aí, ô Alan, a Ah, gente viu o for, né? Então, tipo assim, o for tá claro tá para demais. você. Então, tipo assim, conseguiu entender o que é a estrutura de repetição, geralmente para que funciona, por que o for é bom, porque ele controla a variável do índice dele e tal. Uhum. E aí, a gente tem uma outra estrutura de repetição, que é o while. Eu vou colocar ele como próximo aqui, ó. Deixa eu achar na documentação aqui. Esse aqui é o do while, mas nós vamos passar por ele depois. Mas aí tem a declaração while. Aí o while, mano, ele é muito simples, saca? Você já deve saber, mas eu quero explicar para você a diferença entre ele e o for, né? É, Eu vou até usar o mesmo. a principal coisa assim é saber quando usar a diferença entre um e outro, e é o que tá, é o que eu queria ver mesmo. Perfeito. Então, por exemplo, no exemplo que a gente usou, eu consegui fazer a mesma coisa com o while, sabe? A mesma coisa. Certo. No for, você lembra que o for eu passo para ele três coisas: a Aham. variável, A a condição, condição, perfeito, e uma função que vai ser executada após, né, a função de incremento da minha variável. certo. Então, esse é o for. O que difere o for do while? O while ele só tem a condição. Ó, isso aqui morre, ó. Eu não tenho variável, eu não tenho nada. Então, o for, ele é como se fosse o quê? Ele é como se fosse um while que te dá de brinde uma variável Para você controlar. para você controlar, de brinde. Isso te impede de controlar no while? De maneira alguma, sabe? De maneira alguma. Por quê? No while, se ele tem uma condição igual ao for, o que ele fala? Ah, executa, né? Vou botar aqui, como se fosse um array, mas aí eu vou falar o seguinte: executa Uhum. enquanto essa condição aqui for true. Então, enquanto essa condição aqui for true, o meu laço ele vai estar rolando, sabe? Ó, ele vai estar aqui, ó, seguindo a Entendi. vida dele, sabe? Então ele vai estar, ó, enquanto essa condição for true. Aí a condição agora ficou false, ele vai lá, false, para de executar. Passa para o próximo. Ele para. Então, olha que interessante. Se eu só preciso de uma condição, eu posso usar só o while. Então, eu vou voltar lá para o nosso Visual. exemplo exato. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa, só que utilizando o while, que você vai ver que eles são bem parecidos. Então, vou comentar o for aqui. E o que eu falei? O while, a diferença dele é que ele não te dá essas variáveis, essa variável e essa função de incremento. Eu só passo para ele o do meio do for, né? A parte do meio do for, que é a condição de parada. Todo loop tem que ter uma condição de parada, saca? Porque senão ele vai rodar para sempre. É aquela história do loop infinito, né? Exatamente. Então o loop infinito é o quê? É o cara que executa para frente. Então, quando que acontece um loop infinito? Quando eu quando eu coloco uma condição aqui que ela nunca vai ser falsa. Então, por exemplo, enquanto 1 for igual a 1, executa. Isso É, aqui você acha que vai ser um loop infinito? eu acho que vai ser para a vida inteira. Para a vida inteira. Por quê? Porque 1 sempre é igual a 1, pô. É, Então, 1 igual a 1, true. Que dia que isso aqui vai ser falso? é. Nunca. Então, por isso que eu tenho que me atentar muito a qual tipo de condição que eu passo para esse cara aqui. Então, por exemplo, como que é muito comum? Eu não tenho mais aquela variável que o for me dá de presente. Mas eu posso, nada me impede de vir aqui e criar meu índice, ó. Meu índice começa com 0, ó. Criei um índice aqui de 0. Eu vou falar, ó, enquanto meu índice for menor do que 5, aí você executa. Aham. Quantas vezes você acha que vai executar isso aqui? Até quando for menor que 5. Vamos ver se é isso mesmo? Vou executar então para ver se você está certo. Eita. Está executando sempre. Por que ele está executando sempre? Porque não teve uma parada, não teve? Ah, não teve um incremento, né? Não teve o incremento, É, exatamente. Essa variável aqui, ó, ela sempre está sendo 0, ó.
Você lembra que no exatamente. for ele me dava de brinde o mais mais? O Eu falava, incremento. pô, incrementa aqui para mim um mais um É, aqui, ó, nessa variável. Me dava mais mais. Aqui eu não tenho aí, mais de mirim. Minha aí o variável índice vai sempre é estar sempre zero. zero. É, sempre Sempre. vai ser menor que 5. Aí, ó, eu vou implementar meu for. Boa. Pronto, isso aqui é meu for, ó. Isso aqui é a mesma coisa de um for. Mesma coisa. Se eu der um node aqui nesse cara, Exatamente. executou sempre. Deixa eu tirar esse console daqui. Então, a questão da sintaxe dele, ela é mais. Você tem que tomar mais cuidado para usar, então, né, cara? Todos os dois, na verdade, você tem que tomar cuidado. Porque qual que é a diferença desse para esse? Nesse aqui, ó, eu ganho uma variável dentro do escopo dele, do for. Então, Uhum. essa variável, ela existe só enquanto o for existir, sabe? E essa É, função aqui, ela vai ser executada nessa variável que ela só existe dentro do enquanto esse for. for foi executado. Aqui no while, eu tive que criar uma variável fora. Essa variável, ela sempre vai existir. Então, por exemplo, eu posso vir aqui de fora, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Executa, e depois me mostra qual que é o valor dessa variável depois de você executar esse while meu. Me mostra o valor dela. Zero. Ó, acho que vai ser zero? Vamos ver. Esse- 5. tá. Tá. Por que que ela é 5? Você sabe por In- quê? Incrementou até ele ser menor que 5. Não? Ó, começou com zero, É. beleza? Beleza. Aí, ó, zero é menor do que 5? É. É menor do que 5. O que que Justo. ele vai fazer nessa variável? Essa variável era zero, ele vai vir aqui e vai executar essa linha. Incrementou Zero, um. mais. Vou até colocar aqui, ó. Índice recebe Índice mais ele um. mais um, que é a Isso. mesma coisa do mais mais. Ele Aham. é quanto? Ela agora é um. Ele era zero, agora ele é um, porque eu coloquei mais um, então ele agora é um. Aí ele vai, um menor que 5? É. Aí ele vai ser Executa. 2. Aí Dois. ele vai passando, 3, 4, até ele chegar a 5. Aí ele vai ser 5, aí ele vai parar. Tá certo. Aí ele vai continuar seguindo a vida aqui, ó. Ó, console.log, por exemplo, ó. Meu programa continua seguindo a vida. E aí se eu der um, meu programa continua seguindo a vida. Então ele executa o que tem que executar 5 vezes, mudou essa variável aqui e seguiu a vida. E a variável ainda existe A pro variável resto ainda do continua programa. existindo. É. Exato. Então, nessa variável aqui, ó, o que, que vai acontecer se eu tentar fazer o seguinte, ó? Posso vir aqui agora, ó, vou tirar vou deixar esse mesmo índice aqui e vou tirar esse que a gente criou aqui para o while. A variável índice, mesma coisa, ó, tô criando a variável aqui, ó, vou botar ela como let aqui, ó. O que, que acontece aqui agora, quando eu mandar printar? Vou apagar esse console aqui para não confundir a gente. Vai dar um defined? Vai dar undefined. Deu até erro, porque Ah, índice is not defined, tá vendo? aham. Índice is not defined, não existe essa variável. Por É. quê? Porque Tá ela foi fora do criada for. aqui e ela só existe enquanto isso aqui existir. Topíssimo. A Booking reforçou ainda o for, hein? Nós estudando o AI Exato, e estudando voltando olha, lá você no entendeu for. o for. Uma das vantagens do for. Então, você consegue controlar o índice com while? Consegue. Mas é uma variável que eu tenho que ir de fora ainda na minha memória. Aqui não, acabou disso aqui, eu limpo ela da minha memória e já foi embora. Não tem mais variável na minha memória. Aham. Agora, se eu preciso dessa variável ser controlada de fora, suponhamos que eu preciso que ela seja controlada de fora. Ela vai mexer nela, vai fazer o que tinha que fazer e depois eu vou precisar mexer nela. Aí eu posso usar o while. Declara ela de fora e continuo usando ela aqui. Mas Boa. aqui, ó, é a mesma coisa. Então, por exemplo, ó, esse cara executou uma vez. Eu posso mexer nessa variável, não posso? Se eu vier aqui e Uhum. falar o seguinte, ó, índice recebe 10. O que você acha que vai acontecer aqui? O que você acha que vai aparecer no meu console? Ó, o meu console, ele executa, toda vez que ele entra aqui dentro, ele vai printar executa, e depois, quando ele acabar, ele vai printar o valor dessa variável. O que Certo. você acha que vai printar no meu console? Então tá, você declarou ela lá em cima com Como zero, né? zero. Tá, aí o área índice menor que 5 executa. Ele vai executar. é, Bom, não sei.
Vamos ver? Bora. Vou printar para você ver se você adivinha. Curioso, camarada. Opa, peraí que ele deu um É porque o erro for, aqui. é porque você não, É porque eu não comentou o for. Não, é porque eu não tinha salvo aqui ainda. Ah, Deixa tá. eu ver. Não, na verdade não, é porque como eu declarei como let, eu acho que o escopo dela não pega dentro do while. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Ah, Isso é tá. até mais uma coisa que depois nós vamos estudar, tá? Escopo. Nós não vamos Uhum. entrar nisso aqui agora porque nós estamos aprendendo while. Mas aí, beleza. Ó, executei. Deixa eu comentar esse fora aqui, que ele está executando, ele também está É. confundindo a gente. Comentei, deixa eu limpar meu terminal. Executei. Ó, executa e 10. Só entrou uma vez. Por quê? Índice era 0, certo? Justo. 0 menor Menor que que 1, 5. menor que 5. Satisfez. Console, Executor. agora eu passei o valor dela para 10. Na Então hora que ele ele ficou entrar aqui de falso. novo, agora Ficou ele é falso. 10. Ficou falso. Aí agora é 10. Justamente, cara. Entendeu as diferenças? Uhum. E aqui mesma coisa, ó, eu posso ter qualquer condição aqui que retorna true ou false. Se for false, nunca executa, enquanto for true, ele executa. Se eu quiser fazer um loop infinito aqui, é só fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar aqui até estourar toda a minha memória. Certo? Topíssimo, cara. Ficou claro? Ficou demais. Ficou claro as diferenças? Como que eu consigo fazer os dois serem iguais? Aham. No que eles se combinam? Ficou claro. Eu, para mim, assim, com o tempo, fazendo aplicação na real mesmo, é que eu vou entender, não. Que eu vou procurar a forma de usar o ali e deixar de usar o for, porque o for até o jeito até para você errar, ele é mais difícil, porque você tem que fazer aquele escopo ali dentro. Não, mas isso com o tempo, você vai vendo que vai ficando mais claro para você, sabe? Uhum. E aí não vai sendo tão difícil mais esse tipo de coisa. Você vai até achar o for, talvez, mais simples ou melhor de usar do que o while muitas das vezes na vida real, sabe? Não, Mas o exato. mais importante é você entender muito bem os conceitos de cada um, sabe? Não, beleza. É isso mesmo. Fechou? Eu não expliquei direito. Eu quis dizer, sim, que eu por mim, usaria sempre o for. Entendi. É, Mas você vai ver que por vez você usa o while, por vez você usa o for, vai ter com contexto o que aí tempo, né? com o tempo você vai vendo que existem alguns contextos que é melhor usar um ou outro e vai fazer mais sentido usar um ou outro. Não, Mas isso aí na prática, à medida que você for praticando, você vai entendendo melhor. Beleza? o importante é o que eu entendi. É isso aí. Eu vou parar a execução desse vídeo agora e a gente pula para os próximos laços depois. Fechou? Falou, Juninho. Valeu, muito Valeu. obrigado, meu querido. Valeu, cara.